Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças. Jesus pregou sobre as bem-aventuranças. E como é bom saber o significado de bem-aventurado. Bem-aventurado significa ser feliz, ou a mesma coisa, abençoado. Uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa feliz. Não significa que ela não passa por problemas, pelo contrário. Ela passa como todas as pessoas, mas são bem-aventuradas. São pessoas protegidas, amadas pelo Senhor. Porque quando elas estão passando por alguma prova, elas não passam sozinhas, porque elas sabem que elas dependem de Deus e que Deus, em algum momento, Ele vai entrar em ação e vai tomar pela mão as dores daquela pessoa. O Consolador, que é o Espírito Santo, vai consolar, vai ajudar, porque Ele é nosso Consolador, nosso ajudador, o conselheiro. Olha, é tão bom saber das coisas de Deus, porque quando começamos a entender o verdadeiro significado das bem-aventuranças e de como esperar em Deus, colocar nossa confiança nele, tem uma diferença enorme, grandiosa em nossas vidas. Às vezes nós olhamos para as nossas vidas e tem algumas áreas que vemos um resultado nada agradável. Olhando aos olhos humanos, aí vemos coisas que às vezes nós falamos, por quê? Mas não por quê, e sim agradecer por depender de um pai que é tão poderoso e tão bondoso e amoroso com os seus filhos. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa ser humilde e reconhecer sua dependência total de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa demais de Deus. A Bíblia diz, como nesse versículo, que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Jesus, ele fala sobre isso. E a bênção que os pobres de espírito recebem, ela é grandiosa, porque recebem o reino dos céus. Olha que bênção, receber o reino dos céus. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Porque ele confia em Deus, ele sabe da sua pequenez, sabemos da nossa pequenez, confiamos em Deus Todo-Poderoso. Esse é o significado de ser pobre de espírito. Muitas pessoas querem ser ricas e autossuficientes, sem depender de ninguém. Mas Jesus disse que o verdadeiro abençoado é o pobre de espírito. Somente quem encontra segurança em Deus receberá o reino dos céus. Porque tem pessoas que confiam nas riquezas materiais, mas aquele que é rico mesmo, a verdadeira riqueza, é quem confia em Deus Todo-Poderoso. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Uma pessoa sozinha, ela é pobre. Ela pode ter o que for, que ela não vai ter, ela não vai sentir, ela não vai ter a verdadeira riqueza, porque a verdadeira riqueza é aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus e coloca a sua força no Senhor, toda a sua dependência,
Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento e sua segurança não dependem apenas do seu esforço. Você precisa de Deus. No Salmos 40, versículo 17, olha o que diz no Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Davi fala: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Porque quando temos a certeza que Deus se preocupa conosco e que somos pequenos demais nessa imensidão, nós entendemos que temos um Pai que é bom demais, que Ele nos socorre porque Ele se preocupa conosco. Nós somos necessitados de Deus, da presença de Deus, da grandiosidade, porque Deus é o nosso socorro e o nosso libertador. E pedimos a Deus, tem situações que precisamos de um socorro urgente. E pedimos a Deus: Senhor, não te demores, porque a vida do ser humano ela é tão rápida aqui na Terra. Mesmo que um ser humano viva 100, 120 anos, mas é rápida a vida do ser humano na Terra. Então necessitamos do agir de Deus para fazer uma transformação em nossas vidas, para que a nossa vida seja testemunho vivo. Olha como Davi passou por sofrimentos, mas Davi chegou aonde Deus quis levar. Davi foi para o trono, para a glória de Deus, porque ele pedia o socorro de Deus e ele tinha um espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele era pobre de espírito. Ele fala aqui: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Então ele sabia que Deus se preocupava com ele. Então ele pedia socorro a Deus e descansava, esperando em Deus, porque ele sabia que Deus o socorria. Ser pobre de espírito não significa rejeitar toda a riqueza nem viver na miséria. Davi não viveu na miséria. Ele passou por tempos difíceis, tempos de perseguição. Ele teve que se esconder numa caverna e Deus enviou vários homens, mas aqueles homens não tinham nada. Eles tinham amargura de espírito, eles eram pessoas endividadas, mas Deus fez uma transformação na vida de Davi, daqueles homens, que mudou toda a história. Mudou toda a história de Davi e daqueles homens, porque Davi, pela sua intimidade de Deus, Deus colocou Davi no trono e aqueles homens se tornaram um exército de Deus para defender Israel e para defender a vida de Davi. Olha como mudou a vida de muita gente, de muitas pessoas através de um coração que sabia, que tinha certeza que ele era total dependente de Deus. E ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Você já viu que tem pessoas que elas não têm condições financeiras, mas elas, se puderem, se elas tiverem a chance de um cargo melhor, elas passam por cima das outras pessoas? Elas são arrogantes, elas são impiedosas, elas não têm misericórdia dos seus irmãos. Irmãos que trabalham, irmãos que cuidam, irmãos que às vezes estendem as mãos na hora da necessidade dela, mas quando ela começa a crescer um pouquinho, ela já começa a querer pisar nos outros. Elas nem enriqueceram na situação financeira, mas elas já se sentem superior. Elas
se elas puderem, elas fazem tudo para destruir as outras vidas, para que não subam um degrau acima delas. E isso significa que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e têm uma humildade, têm uma pobreza de coração, porque elas sabem que aquela riqueza ali, aquilo ali é passageiro, que a dependência delas não está no dinheiro, sim no Deus Todo-Poderoso. O dinheiro é para nos servir. O dinheiro foi feito para suprir as necessidades, mas quem cuida das nossas vidas, a nossa dependência não é no dinheiro, a nossa dependência é em Deus, porque a nossa vida só Deus ele pode nos dar. A vida do ser humano é um sopro e toda dependência nossa vem do Senhor que fez os céus e a terra, é nele. A nossa dependência é dele. Então, ser pobre de espírito não significa também se odiar nem desprezar tudo que você é. Tem pessoas que elas se desmerecem. Ah, não, eu não mereço. Ah, não, porque eu sou uma pessoa que se eu tiver com pouco, tá tudo bem para mim, eu não quero melhorar de vida, a minha vida tá boa do jeito que tá. Isso não é ser pobre de espírito. Isso é estagnar na vida. Querer uma vida melhor é uma bênção de Deus, porque você vai poder abençoar outras pessoas. Ser pobre de espírito é entender que tudo o que que você alcança, vem de Deus e depende inteiramente dele. A glória pertence a Deus e não a nós. Isso é pobreza de espírito. É entender que somos falhos, somos pequenos diante de Deus, somos crianças dependentes do Todo-Poderoso. Não importa a conta bancária, ela pode estar com muitos números, ela pode estar recheada, mas a pobreza de espírito é saber a sua dependência do Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai. E não aquelas pessoas que acham que pobreza de espírito é uma coisa ruim. Pobreza de espírito não é uma pessoa que faz maldade com o outro. Isso é outro nome, é perversidade. É uma pessoa perversa, é uma pessoa que não tem amor ao próximo, uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Agora, quando você pede para você ter uma vida melhor, e você ama a pessoa que você está agradando a Deus, você está elevando o nome do Senhor. Porque quando você gosta de você ama você vai também amar o seu próximo. Uma pessoa que ela é angustiada, ela não está satisfeita com as coisas que Deus deu para ela não glorifica o nome do Senhor. É normal a gente querer uma vida melhor. É normal, é natural. Deus não criou seus filhos para viver de tristeza, de angústia, de desespero. Mas bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É o que diz na palavra do Senhor. Foi o que disse Jesus. São consolados pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa chora diante de Deus, apresenta as suas dores, apresenta as suas fraquezas. Nós somos falhos, devemos pedir perdão a Deus quando erramos, reconhecer o nosso erro, pedir ajuda ao Espírito Santo e que Ele console no momento de dor, no momento de angústia, porque Deus, Ele é presente. A nossa felicidade, eu bati aqui com o pé. A nossa felicidade é que Deus é um Deus presente e Ele não abandona os seus filhos na hora de necessidade, na hora da angústia, na hora do choro. Ele envia o Espírito Santo e o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, ele traz uma paz que excede todo o entendimento. Que pode uma pessoa ela está passando pela situação mais difícil da vida dela,
mas o Consolador, ele vem, conforta o coração, ele alivia as dores, ele pacifica as situações em todas as áreas das nossas vidas. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma pessoa humilde não significa que ela não tenha condições financeiras ou que ela diga, eu não quero ter muito dinheiro porque eu sou humilde, porque eu sou assim. Não, não significa, não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com o comportamento e o bom coração. Uma pessoa humilde, ela pode estar nadando em dinheiro. Ela vai sentar em um lugar com todas as outras pessoas. Ela vai comer um ovo na casa de um amigo que não tem condições financeiras e ela vai ser feliz, ela vai poder ajudar muitas pessoas, inclusive essa pessoa que ela foi visitar e vê a situação que aquele amigo, aquela amiga precisa, mas ela não vai virar o rosto para o seu irmão, a sua irmã que está passando dificuldade, ela vai ajudar. A pessoa humilde é aquela que ela faz as coisas não para se vangloriar, mas para a glória de Deus, para que o nome de Deus apareça. A pessoa humilde, ela pede sabedoria para Deus e ela usa em prol da vida dela, da família dela e de outras pessoas. Essa é a verdadeira humildade. Não importa o tamanho da casa, se é um cômodo com um telhado simples, mas ela é uma pessoa humilde de coração, ela é grata a Deus por tudo que Deus deu para ela, porque ela tem um teto, porque ela tem a saúde, porque ela tem o alimento. Uma pessoa humilde, não importa a situação financeira, não importa o que ela está passando, se ela está no melhor momento da vida dela, uma pessoa humilde de coração, ela não vai zombar da tristeza do outro, não vai dizer, tá vendo, olha, aquele ali tá sofrendo porque fez isso ou aquilo. Não é isso. Uma pessoa humilde, ela vai se compadecer da situação do outro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqueles que gostam das coisas certas, que não se vangloriam de uma, vamos dizer assim, de uma desgraça de outro, que ele pede justiça quando fazem mal para a vida dele e ele não quer vingança. Bem-aventurados os que pedem justiça para Deus, não vingança. Nunca podemos pedir o mal de outro, mesmo que aquele outro fez mal para as nossas vidas. Nunca esqueça disso. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deus faz justiça em nosso lugar. Você não precisa pedir o mal de ninguém, mas você tenha sede de justiça, de que aconteça as coisas certas, de que Deus seja o nosso juiz, porque Ele toma o lado certo. Deus é um justo juiz e Ele faz justiça. A melhor justiça é a de Deus, não é a do homem. Confiamos no Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aquele que tem misericórdia daquele que caiu, daquele que precisa de uma oração, daquele que está precisando no momento. Às vezes tem pessoas que estão numa vida que está boa naquele momento e tem um amigo, um irmão na fé, um irmão às vezes de sangue precisando de um socorro, de uma oração, e ele tem misericórdia, ele larga tudo e ele vai socorrer, seja numa oração, seja numa situação financeira. Mas por isso que você deve orar pedindo a Deus para que Ele te capacite em todas as áreas. Nós precisamos das bênçãos da sabedoria, nós precisamos das bênçãos na vida financeira, porque quando uma pessoa ela tem uma vida financeira,
confortável, ela pode ajudar as outras pessoas. Se ela não tiver, como que ela vai poder ajudar outras pessoas na hora da necessidade? É tão bom, é muito gratificante poder ajudar outra pessoa que está precisando, necessitando. Então, para não se tornar muito longo o vídeo, eu vou orar pedindo as bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas. Senhor, vem com teu amor e poder, perdoa os nossos pecados, não olha as nossas falhas, Pai, que são muitas. Somos necessitados de vós, somos dependentes totalmente, Senhor, de Ti. Vem, Senhor, com socorro na vida do teu povo, sedento do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu perdão, do teu socorro, dos livramentos. Vem, Senhor, com provisão na vida financeira, na saúde física, mental, emocional, espiritual. Pai, coloca tudo no seu devido lugar em nossas vidas, porque dependemos de Ti. Imagina, Pai, crianças brincando em um lugar, sem saber colocar as coisas no seu devido lugar. Vem os pais e coloca, vem o pai, vem a mãe, arruma tudo, coloca tudo no lugar e coloca aquelas crianças farta de alimentos nas suas caminhas, para dormir em paz, para descansar. Assim é o nosso Pai. Eu te vejo assim, Pai, cuidando de nós, como nós somos crianças aqui nesse mundo, dependentes de Ti. Sem Ti não podemos dar passo algum, porque podemos nos machucar. Podemos escolher coisas erradas para as nossas vidas, assim como uma criança que pode colocar algo em sua boca e fazer um mal enorme. Pai, tira tudo que não é teu, tudo que não provém de Ti para os nossos caminhos. Vem com livramento na vida do Teu povo. Dai descanso às mentes cansadas, os corações sofridos, as mentes esgotadas de tanto ter medo, medo do futuro, medo do amanhã. Faz cair por terra todo medo. Vem com socorro. Dai paz, Espírito Santo. Conforta o coração dos seus filhos, seja nosso consolador, nosso ajudador, preenche todo o vazio daquele que está se sentindo só, angustiado, com medo da solidão, perdido. Pai, encontra teus filhos, segura em nossas mãos, Senhor, conforta os corações abatidos, sofridos, dá saúde a todo aquele que perdeu a sua saúde, coloca no lugar e dá paz, alívio, Senhor, dá refrigério aos teus filhos e filhas e nos protege da maldade humana e espiritual. Vem, Senhor, com paz, com provisão. A tua bênção nos enriquece, nos abençoa, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Jesus Cristo, Espírito Santo, nos abençoa com teu infinito amor, Santíssima Trindade. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.